Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença, eu que sou professor de Escola Bíblica Dominical e pertenço à Igreja Assembleia de Deus da cidade de Porto Velho, Rondônia. E este aqui é o canal EBD Levado a Sério. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e não se esqueça de inscrever e ativar o sininho aí, ó. Para você que já está acostumado aí no canal, deixe o seu like, que isso estará colaborando, contribuindo com o crescimento do mesmo. E vamos então à nossa aula desta semana. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Vamos continuar o segundo trimestre de 2019. Estamos então na sexta aula, na sexta lição da revista Adulto, aqui da Escola Bíblica Dominical, e traz por título, As Cortinas do Tabernáculo. Lição essa que será realizada no dia 12 de maio de 2019. Agora, vamos ao texto áureo. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Bom, não podemos nos esquecer, aqui também na verdade prática, pois também a verdade prática é importante para o andar aí, da carruagem, aí, o andar desta lição, para a nossa meditação aqui, Vamos aqui, acompanhe juntamente comigo aqui, meus irmãos. Comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. As cortinas do tabernáculo até parece que é insignificante, é algo que não tem importância, mas como iniciamos aqui o terceiro bimestre com o objetivo de procurarmos entender, cada pedaço, na verdade, cada utensílio que foi usado ali para a construção disso que aponta diretamente para Jesus. E, como qualquer parte ali que foi do tabernáculo foi projetado por Deus, tudo apontava para Jesus, tudo apontou para Jesus, e as cortinas não ficaram de fora. Essas cortinas também têm o seu objetivo, têm o seu significado, no andar da carruagem. Isso mesmo. Esta lição também é importante, porque aponta diretamente para Jesus. Na grande realidade, mostra a sua imagem. Aqui no início, vamos falar aqui sobre as coberturas, as cobertas e as cortinas do tabernáculo. Este que é o primeiro tópico, algo muito importante, esta lição dessa semana. Meus irmãos, vamos falar então sobre a questão do que tinha ao lado de fora do tabernáculo ali. Não vou falar ali sobre aquela cerca que separava ali o pátio. Estou falando ali do tabernáculo em si, o tabernáculo. Muitas pessoas acreditavam ali que o tabernáculo, lógico, o tabernáculo era toda ali aquela cerca, à volta ali. Na verdade, tinha ali aquele pátio que, na verdade, separava o quê? Separava o santo do profano. Ou seja, separava aquilo que estava sem pecado, e a pessoa que estava com pecados. Aí a pessoa fala, mas quem estava ali dentro, o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha pecado, lógico. Só que Deus perdoava os seus pecados. Eles tinham ali. É tanto que se eles não tivessem sido perdoados os seus pecados, eles morreriam. Mas isso é outro assunto, Vamos falar sobre o tabernáculo ali, podemos falar aquela coberta ali, aquela coxa, aquela lona, na verdade, feita do couro, do texugo, um animal marinho, ou o golfinho. E o que podemos deixar bem claro aqui para os irmãos, que era muito rústico mesmo, rústico. Era algo que você olhava por fora, não tinha nada de incrível mesmo.
É a mesma coisa de você olhar Jesus do ângulo que as pessoas olhavam ele. Olhava ele, uma pessoa comum, um simples carpinteiro, ou seja, o simples filho do carpinteiro da cidade de Nazaré. É tanto que teve pessoas que falaram assim, né? Nazaré lá tem alguma coisa boa? Lá de Nazaré tem alguma coisa? Pode vir alguma coisa boa de lá? Não foi assim que Natanael falou, né? Natanael falou. Poderia ter alguma coisa boa vindo de Nazaré. Mas, uma coisa que temos que olhar em mente é o seguinte. Cabe até lembrar aqui, né? De um provérbio aí do mundo, né? Do provérbio que as pessoas costumam usar, né? Que nós não devemos julgar o livro pela capa, mas sim pelo seu conteúdo. Mas, ali o tabernáculo, para quem olhava de fora, era somente uma barraca. Somente uma barraca feita de pele do animal. Somente isso, bem rústico. Ali. Lembrando que Isaías deixou bem claro, né? Por fora não só tinha, era como um galho seco. Não tinha formosura. Não tinha nada de atrativo que chamava atenção. Era um homem de dor, um trabalhador, um rancheiro. Ou seja, era um nada. Era apenas uma pessoa comum. Esse é o Jesus. O interessante que me chama a atenção aqui é o seguinte. É que Jesus, todas as vezes que ele estava aqui na terra pregando o evangelho, ele usava o que era simples para trazer coisas grandes e maravilhosas. Ele não usava coisa difícil. É tanto quando ele ia falar com o pescador, ele falava sobre pesca. Quando ele ia falar com o agricultor, ele falava sobre agricultura. Quando falava sobre pastorear, né, estava falando com pastores. Isto é algo que ficava fácil da pessoa assimilar, era fácil a pessoa entender o conteúdo divino. E Deus sempre usou da sua simplicidade. Simplicidade é essa de fácil aceitação, de fácil entendimento. A pessoa fica bem fácil de entender. Pois bem, o tabernáculo aponta para Jesus. E, como eu já disse, aquela barraca ali, por fora, era como as pessoas olhavam Jesus. Não tinha nada de incrível. Só que na parte de dentro, né, tinha algo que eram as cortinas, algumas cortinas internas, que tinha algumas cores ali, né? Tinha o carmesim, tinha o branco, o azul, né? Tinha o vermelho. Cada uma dessas coisas mostrava uma característica de Jesus. Característica dele. Rústico por quê? Rústico porque ele veio, viveu no mundo como qualquer pessoa, só que não deixando a sua natureza divina. Ele continuou sendo Deus, mesmo se rebaixando à posição de servo, mesmo ele se rebaixando à posição de simples carpinteiro, ele continuava sendo Deus. Aí temos o quê? A púrpura, que olha, mostra quem? O interior, né? Está falando sobre as cores do interior. Púrpura, estamos falando de quê? Algo real, algo majestoso. É uma cor, o seu significado dessa cor é o seguinte, é algo que os imperadores usavam, a púrpura, algo, né, de suma importância. Então o que acontece? Suma importância para quem? Para quem tinha uma posição elevada. E Jesus está numa posição elevada porque ele está ali na destra de Deus, juntamente com o Pai, intercedendo por nós. Ele é rei, ele é Senhor dos senhores. Por isso, esta cor, né, maravilhosa. E quando falamos sobre o vermelho, falamos sobre o sangue, falamos sobre o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Falamos do sacrifício dele por nós. Por isso, esta cor vermelha, tinha essa cor vermelha. E também temos ali o branco. Por que o branco? O branco, estamos falando de pureza. Jesus não tinha pecado. Ele era puro.
não tinha falha, não tinha mancha, como a ovelha. Ele era feito de quê? Do cordeiro ali, branco, sem defeito. Jesus, sem defeito, levou, né, os nossos pecados sobre os seus ombros para a morte e morte de cruz. E o azul, né? O azul fala do quê? Fala de algo do céu. Fala de onde ele veio e de onde ele retornou para junto de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e está lá no céu, olhando para nós, os seus filhos, intercedendo por nós, pecadores aqui na terra. Deu para os irmãos entenderem como não é difícil, né? Não é difícil, não é aquele bicho de 7 cabeças, é algo simples de se entender. Esta é o verdadeiro significado ali do tabernáculo, das cores, daquilo que foi usado, né? Mostrando para quem? Mostrando para ele que haveria de vir. Ele que haveria de vir, né? Algum tempo depois, bem 1400, 1250 anos antes, né, de Cristo, foi dado isso aí para Moisés e foi feito este tabernáculo que apontava para ele, para Jesus, o Nazareno, para Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que perdoa os nossos pecados. Nesse segundo tópico, meus irmãos, nós temos aqui, né, a cortina do pátio do tabernáculo. Acredito que os irmãos devem lembrar ali, quando estávamos falando sobre o pátio, né, o átrio, ali à volta ali do tabernáculo. E vamos falar ali sobre a questão a importância, né, a questão a simbologia. O que temos que colocar em mente é o seguinte, já falei para os irmãos, tudo relacionado a esse trimestre é simbologia bíblica, ou seja, está falando sobre os símbolos, né, que apontam para Jesus, a tipologia que aponta para o Deus Todo-Poderoso. Pois bem, nós sabemos que o tabernáculo ali, ele tinha ali as cortinas, né, tinha ali uma cobertura, e essa cobertura, para se firmar, na verdade, ela tinha os seus varais, ou seja, tinha ali como se fosse colunas, né, que sustentaria ali esta cabana, né, esta barraca, podemos assim dizer, para os irmãos entenderem, né, com mais facilidade. Pois bem, essas varas, né, que eram ali feitas de colunas ali, eram feitas da madeira de acácia, uma madeira muito resistente. Essa madeira cheia de nós, né? E aponta para quem? Aponta para o homem natural, ou seja, o homem natural, mas era revestido de quê? Revestido de uma camada ali de ouro, que aponta para quem? Aponta para Jesus. Estamos falando de quem? Estamos falando de Jesus. Então vamos falar sobre a natureza dele. Ele assumiu a natureza de homem, ali o corpo, né, de homem, né? Só que a sua natureza ainda era divina, ou seja, ele era Deus. Lógico que ele era homem como nós, como qualquer ser humano. Como eu já falei, que ele teve fome, teve sede, sentiu calor, sentiu frio, né? Já falei sobre isso aí na lição anterior, né? E o que demos aqui é o seguinte: ele era esses varais, né, eram feitos ali dessa madeira coberta de ouro, e tinha sua base ali, onde é que era colocado ali de prata, né? E cada uma dessas coisas tinha, dessas peças, né? Elas tinham que ser fáceis para ser retirada, né? Porque bem sabemos que o tabernáculo ele não era fixo, ele mudava-se constantemente. A Bíblia deixa bem claro que enquanto a nuvem, né, de Deus, a presença de Deus estava ali sobre o acampamento, o tabernáculo ficava ali. Quando a nuvem começava a se movimentar, eles tinham que desmontar ali o tabernáculo, né, e levar ele novamente. E tinha que ser colocado tudo, cada um no seu local, cada um no seu lugar, embrulhado, né, para as pessoas carregarem. E quando chegava onde a nuvem parava, novamente era construído. Ou seja, tinha que ser prático para carregar. Deus já pensou até nisso. Tinha sua base ali que era carregada, e depois eu colocava a vara ali, né, projetava naquele local ali. Então,
ficaria fácil de ser carregado, seria fácil de ser montado também novamente e fácil para ser desmontado. Por isso que era feito desta maneira. E uma coisa que não podemos esquecer é o seguinte: por que ali desse tipo de pátio ali, né? O porquê dali do tabernáculo? Como eu já falei ali um pouquinho antes do primeiro tópico, ele fazia separação do santo do profano. É algo que separava ali. Na verdade, a pessoa, para entrar ali naquele recinto, ele tinha que estar com as suas vestes limpas. Ou seja, ele não era só se lavar, literalmente. Ele tinha que estar seu pecado, ele, na verdade, a sua vida espiritual tinha que estar em dia com Deus. Porque senão, ele estaria causando a sua própria morte. Isso é algo preocupante para quem estava naquela posição. Imagine você ali como sacerdote, né? Você como levita, e tinha que adentrar ali e estivesse em pecado, aquele pecado encoberto. Não tinha como ficar encoberto, porque se você bobeasse, você estava caminhando para a sepultura. Porque algumas vezes, algumas pessoas foram fulminados, foram exterminados do meio do povo de Israel, simplesmente por estar com um pecadinho. Não precisava ser um pecado muito grande, não. Era uma coisinha mínima, ele poderia ser morto. Esta é uma realidade do Velho Testamento. Pois bem, essa é uma distinção entre o tabernáculo lá do Velho Testamento para a igreja do Novo. A igreja do Novo não pode ficar fechada ali no seu casulo. Ela tem que receber os seus pecadores. É isso que temos que colocar em mente. Ela procura receber os seus pecadores. Não é à toa que ali na igreja vamos encontrar pessoas de diversos tipos de comportamento. Pessoas que gostam de enganar os outros. E isso tem, sim, tem pessoas assim. Que não conseguiram se libertar. Pessoas que mentem compulsivamente. Pessoas caloteiras também tem ali também. Acontece, ele está ali. A grande questão que temos que colocar em mente é o seguinte: essa pessoa vai ali para buscar, né, um relacionamento com Deus e com isso seja liberto deste mau costume. Porque isso, na verdade, é um mau costume que a pessoa tem ali e que precisa acabar um dia. Mas para isso acabar, ele tem que ir para quem? Tem que ir para o médico dos médicos. E esse médico do médico é Jesus, o nosso Senhor. A única diferença do tabernáculo é essa. Nós estamos falando aqui que lá na igreja, meus irmãos, na igreja ali, na igreja Assembleia de Deus, vamos falar aqui da minha igreja, né? Não vou falar de outra. Não vou dizer que não tenha pessoas ali, pastores com problema. Não vamos dizer que não existe, porque tem mesmo, existe. Uma coisa que temos que colocar em mente é o seguinte: a igreja é feita de pessoas. E pessoas pecam. E pessoas cometem pecado. E pessoas têm suas dificuldades, têm suas falhas, mas estão ali tentando chegar à perfeição. Estou falando tentando chegar à perfeição, porque enquanto estivermos aqui nessa terra, com este corpo carnal, com este corpo que tem a tendência de pecar, estaremos aqui sujeitos ao pecado. Só que tem um detalhe que nós temos que colocar em mente: é o seguinte: nós temos um advogado, e esse advogado é Jesus. E ele pode perdoar o meu pecado. Pois bem, cabe salientar aqui no último subtópico que fala sobre o significado de santidade. Santidade. Santidade, eu não consigo ser santo por mim mesmo. Isso é real. Qualquer pessoa que olha assim: não, eu não pequei, não. Você só pode alcançar a santidade se você o quê? Se Deus assim o fizer. Você é santo porque Deus te santifica. Diferente de Deus. Deus é santo porque ele nasceu santo. Nasceu não. Ele sempre existiu e sempre foi santo. Diferente de mim e você. Eu e você, para ser santo, precisamos de quê? Que Deus nos santifique. Mas algumas pessoas pensam, né, que santo é aquela pessoa diferente. É aquela pessoa, como podemos dizer, o Superman, o super-homem, né? Ele tem poderes paranormais, que ele tem poderes diferenciados, que ele vem de outro planeta. Não. Santo, quando eu falo santo, é separado. Separado para a obra de Deus. Separado para fazer aquilo que Deus colocou para ser feito. Este é o santo. O santo é aquele que procura viamente andar na perfeição. Santo é aquele que procura agradar a Deus. Santo é aquele que procura servir a Deus de maneira íntegra.
é aquele que procura servir a Deus, apesar da dificuldade, está ali tentando servir a Deus. Esse é o santo. Este, o santo, é aquele que se afasta do pecado. Mesmo sendo pecador, ele procura não pecar contra Deus, porque ele é santo, porque Deus o santificou. Esta que é a pessoa santa. Não é porque ele tem poderes paranormais, não é porque ele seja como diz, né, o mais de todas as pessoas, não. Porque se você for procurar alguém que seja santo a esse ponto de ser santo, não ter nenhum errinho, rapaz, você não vai encontrar. Porque eu procurei na Bíblia, de todos os profetas, de todos os grandes profetas, Moisés pecou, Abraão pecou, Isaac pecou, Jacó pecou, Davi também pecou, o homem segundo o coração de Deus também pecou. E se todos eles pecaram, imagine eu que sou um pobre pecador. A única pessoa que você procura ele dado o início, quando começa a falar sobre ele até o final, falando sobre ele na Bíblia, é somente Jesus. Somente ele que não tem pecado. Isto que é a verdadeira santidade. Não tem como você fugir disso. Esta é a verdadeira santidade. Quando você for encontrar uma igreja que não tem pessoas ali que não tem pecado, que não tem defeito, rapaz, não entre nela que você vai estragar essa igreja. Porque não existe, você não vai conseguir encontrar. Isso é uma realidade. Porque enquanto estivermos aqui na terra, estamos sujeitos a pecar contra Deus. O que devemos fazer é procurar nos santificar cada vez mais na sua presença. E que Ele tenha misericórdia de nós, para que possamos alcançar o perdão dos nossos pecados. Nesse terceiro tópico, meus irmãos, nós vamos aqui estudar um pouco sobre as cores, né, usadas ali nesse tabernáculo. Qualquer estudioso da Bíblia, bem atento, que ele for, né, estudar sobre o assunto, ele vai ver que não é só a questão de cor, a questão de números, a questão de posição, tudo tem o porquê. Tudo tem um significado. Até o nome que usamos tem um significado. Veja bem, nós sabemos que Adão, né, o significado do seu nome é vermelho, ou seja, vermelho. Pode-se olhar para a pessoa vermelho, podemos dizer que ele é vermelho porque não era bem crente, né? Podemos até dizer isso. Mas podemos olhar também o nome, né? Isaac, que quer dizer riso, né? Podemos olhar aqui Abraão, o pai da multidão, não é isso? Cada um tem um significado. Quando falamos do número 6, sabemos que o número 6 é o número do homem. E quando falamos por que 6? Porque vemos a sua falência, vemos a sua dificuldade. E falamos do número 7, o número da perfeição. Não é por isso, não é à toa, né, que Deus terminou a sua obra com 7 dias. E geralmente quando ele fala alguma coisa, sempre coloca esse número da perfeição. São 7 castiçais, 7 trombetas, 7 anciões, e aí vai. Sempre ele procura usar o número. E também o 12. Também. Ele usa também. Mas aqui vamos falar sobre as cores. Cada cor tem seu significado. Vamos falar sobre o azul celeste. O nome já diz tudo, azul celeste. Estamos falando do quê? Falando do céu. Estamos falando da morada de Deus, aonde ele está sentado. É da onde ele veio. Essa cor está presente no tabernáculo, essa cor que fica ali na parte, né, interior ali do tabernáculo. Apontava para quem? Apontava para o céu. Aponta para o quê? Para aquilo que Jesus é. Ele é do céu. Ele veio do céu. E ele retornou ao céu. E permanece lá no céu, na destra do Pai. E está ali intercedendo por nós. Está ali intercedendo por você que estava aí à procura do perdão do seu pecado. Pois bem, esta é a cor que representa ele. A posição aonde ele está. E também temos aqui, né, a cor púrpura. Púrpura, né? Púrpura, que era um tecido roxo obtido de moluscos, né,
que estão no fundo dos mares. Isso que aponta para o futuro em relação a Cristo. É a cor, né, é uma figura de realeza, E Jesus, ele é rei. Quando se fala na pessoa usando púrpura, estamos falando de alguém com a posição privilegiada. Está falando de um rei. Por isso, a cor púrpura. E quando olhamos a Cristo, no reino, né, que será realizado aqui no milênio, ele será de púrpura, como rei, naquela posição que ele merece, naquela posição que somente ele merece, a posição de rei e rei dos reis, senhor dos senhores. E temos aqui a cor escarlate ou carmesim. Isso que aponta, né, para a cor do sangue, o vermelho vivo, né? Uma cor que aponta para quem? Aponta para o sacrifício de Jesus, o sacrifício dele. Nós bem sabemos que ele veio à Terra, viveu no mundo como qualquer outro homem, passou dificuldade como qualquer homem, foi tentado a todo momento. Tem pessoas que acreditam que Jesus foi tentado somente ali quando estava ali no deserto. Quando estava ali no deserto, com o Satanás foi tentar ele, né, quando ele estava ali 40 dias ali jejuando. Então o diabo foi tentar ele? Não. Ele foi tentado todo o tempo quando ele esteve na terra. Ele foi tentado quando ele estava ali na cruz, ali antes de ir para a cruz. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Ele foi tentado naqueles momentos onde o diabo não precisava vir pessoalmente, mas ele poderia muito bem usar outra pessoa. Não é à toa que as pessoas continuamente queriam que ele fizesse aquilo que ele não foi mandado para fazer. Ele veio à terra para cumprir um tipo de missão. Ele não veio aqui para reinar como rei. Ele veio para ser o servo aqui na terra. Então, ele, né, ele se sacrificou a posição que ele estava, a posição de rei, e ele veio aqui como servo. E ele foi tentado continuamente. Nós muito bem sabemos, quando ele estava ali na cruz, antes de ele morrer, algumas pessoas disseram, ele salvou tantas pessoas. Por que ele não se salva ele mesmo? Por que ele não se salva? Ele poderia muito bem sair da cruz e salvar os dois ladrões. Ele poderia muito bem fazer isso. Sem sombra de dúvida, eu tenho certeza que ele poderia fazer isso. Mas por que ele não fez? Porque esse não era o propósito. O propósito dele era o quê? Morrer na cruz. Por mim, por ti. Se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse morrido na cruz, o que seria de nós? O que seria de essa nação de pecadores? Este mundo de pecadores que peca todo dia, peca a todo momento. Peca até no pensamento. Imagine. Esta cor aponta para o sacrifício daquele que está lá no céu, assentado no trono de glória. Glória a Jesus. E temos aqui por último, né, a cor branca. Branca do linho torcido. Do linho torcido. Quando falamos em branco, falamos de pureza. Falamos daquilo que não tem defeito. Falamos daquilo que não tem mancha. Jesus, quando estava aqui na terra, como eu já disse, ele foi o único que não pecou contra o Pai. Ele andou sobre a terra, foi tentado, mas não caiu em tentação. Ele permaneceu firme, firme na presença, firme até o dia de sua morte, morte de cruz. Este é o verdadeiro significado. Santidade. Santidade perpétua, santidade até no dia da sua morte. E depois também, né, porque ele continua sendo santo. Esta cor representa ele até hoje. Santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Bom, meus irmãos, o que temos que entender nessa lição, que eu vou deixar bem claro para os irmãos, é o seguinte. Cada uma dessas peças que foram usadas para fazer, né, construir esse tabernáculo, tudo tinha o seu significado. Mas o que eu quero deixar bem claro para os irmãos é o seguinte, porque teve pessoas que chegaram a falar sobre a questão do porquê que nós, né, estamos aqui comentando sobre algo lá do Velho Testamento, algo lá da Antiga Aliança. Por quê? Estou concluindo, meus irmãos. O porquê é o seguinte.
Eu não sou, na verdade, um judaizante, não. Sou crente pentecostal, pertenço à Igreja Assembleia de Deus, como eu já disse em algum dos meus vídeos. Eu sou da Assembleia de Deus, aqui da cidade de Porto Velho, e não prego esse tipo de coisa. Eu prego Jesus. Só que tem uma coisa que temos que colocar em mente, é o seguinte: não tem como eu falar de Jesus e não falar daquilo que representa ele. Quando lemos aqui no Velho Testamento, aponta para ele. Quando falamos aqui sobre o tabernáculo, aponta para quem? Aponta para Jesus. É a mesma coisa de você sendo advogado hoje e não lembrar daquele tempo de luta que você passou na faculdade. Deu para o irmão entender? Ou seja, para nós falarmos sobre Jesus, nós olhamos ali no Velho Testamento as profecias que falavam sobre eles. E quando olhamos no Novo Testamento aquilo que Jesus fez ali, nós usamos ali, né, o Velho Testamento como base para confirmar aquilo que ele estava fazendo. Ou seja, Jesus não caiu de paraquedas. Ele não veio de paraquedas aqui. Não. Ele veio, ele foi enviado por Deus. Só que antes disso acontecer, ele passou um bom tempo anunciando a sua vinda. E continuamos anunciando o retorno dele aqui na terra para levar a sua igreja. Pense bem. Nós falamos sobre o Velho Testamento? Sim, falamos sobre o Velho Testamento. Não tem como eu pregar no Velho Testamento e não lembrar de Jesus. Porque o Velho Testamento lembra naquele que é o autor e consumador de todas as coisas. Estamos falando de quem? Estamos falando de Jesus. Estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e permaneça aí junto comigo aí, ó, participando aí, ajudando aí no que deve vir aí no nosso canal. Não se esqueça de curtir aí o nosso vídeo, né? E para você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever e venha aí, né, ativar o sininho para que você possa, né, ter novos vídeos aí, né? Quando estiver postado, você seja avisado aí que temos vídeo novo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Fiquem na santa paz. Graça e paz.